Muito bom dia, minha saudação a todos aqueles que me dão esse imenso gosto de nos reunirmos aqui às quintas-feiras, né, pela manhã, para tratarmos de temas relativos ao direito notarial. Na série inaugurada há 2 semanas, Claves Notariais e Registrais, com textos previamente já publicados pela ANOREG do Paraná e que mais à frente passarão a ser publicados novamente a cada terça-feira, ou seja, às vésperas das nossas reuniões aqui. Quero agradecer à ANOREG do Paraná, a todas as suas entidades integrantes, e em particular também ao Colégio Notarial do Brasil, Seção do Paraná, por essa oportunidade de que nós nos reunamos aqui para tratarmos de alguns temas relativos ao direito notarial e registral. Bom, eu já havia dito em aulas anteriores, nas nossas reuniões aqui, mas é bom que a gente saiba. A quinta-feira, se um dia, devíamos chamá-las assim, eutrapélia notarial e registral. Ou seja, é um momento um pouco de diversão, de distensão do espírito para tratarmos de assuntos que nós gostamos. Qual é a minha proposta? Já que nós não podemos, em virtude desta controversa custódia celular domiciliar em que vivemos, né, cujos resultados parece que não são tão estatisticamente é, correspondentes ao que se pregava de modo inaugural. Bom, como nós não podemos nos reunir por agora, pessoalmente, vamos fazer uma reunião aqui como se estivéssemos numa grande mesa de jantar ou de almoço e conversando sobre um assunto que todos nós gostamos: direito notarial e direito registral. E tratando de conceitos. A ideia aqui não é fazer um trabalho sistemático, mas um trabalho pontual. Vamos discutir sobre um conceito. O que quer dizer tal coisa? Esta é a ideia. Então, eu propus isso à presidente da ANOREG do Paraná, a doutora Mônica Dallavecchia, e ela aceitou esta ideia. E eu confesso que me dá um certo gosto tratar a matéria deste modo. As 2 primeiras nossas reuniões não foram das mais adequadas para começar esse tipo de coisa, porque o texto era um pouquinho técnico e tudo. Então hoje já melhoramos aqui, não é? Estou vendo tanta gente boa aqui. Cumprimentar a doutora Mariana Martins, digna presidente da Aripar, que é uma das entidades integrantes da ANOREG do Paraná. Hoje nós vamos tratar de uma coisa, digamos assim, chegou o momento que ela teve o seu tempo de ser terrível. Por quê? Porque, trazida esta palavra que está aí, ablaqueação, para o campo do direito registral, isso se tornou, por motivos históricos, um tanto folclórico. Se folclorizou a palavra. Desnecessariamente, a palavra já era de uso não habitual, ela realmente estava em desuso no idioma português, mas estava dicionarizada, uma palavra antiga, não é daquelas que ia fazer o rol do trabalho lá de palavras que foram usadas e foram desleixadas, como aquelas reunidas por Frei Santa Rita do Viterbo, porque não havia necessidade de tanta festa para essa palavra. Mas o fato é que ela se tornou, de certo modo, um termo folclórico. E durante algum tempo servia para algumas perguntas em concurso de ingresso para os registros e para as notas. O que é ablaqueação? O que se entende por ablaqueação? O que é um imóvel ablaqueado? Bom, vamos ver qual é a história antes de prosseguirmos aqui no texto, porque é um texto muito curto, dá uma página e pouquinho. Como é que surgiu essa palavra no uso do registro? Por que ela se tornou interessante para o uso no ambiente do direito registral? Em primeiro lugar, nós vivíamos, quando essa palavra veio à tona, lá na década de 80, final da década de 80, um período em São Paulo, isso, hein? E com reflexo também, é preciso que se diga, graças aos excelentes congressos que então se faziam, patrocinados pelo IRIB. Os formatos antigos dos congressos do IRIB era esse formato
admirável, realmente era muito bom do ponto de vista científico, com um grande reflexo prático. Foi muito bem. Mas, sobretudo em São Paulo, se tratava de fazer uma revisão crítica de toda a jurisprudência pretoriana administrativa. Foi um período acomodado, sobretudo, a tendência pessoal de um corregedor-geral de justiça, o desembargador Silvio do Amaral, que tinha uma vocação científica manifesta e que queria saber, ponto por ponto, o que estava sendo decidido. Então, isso incentivou os juízes assessores da corregedoria e, reflexamente, os juízes das varas, da primeira e da segunda vara de registros públicos de São Paulo, a acertarem um pouco a sua terminologia. Eles então começaram a se dar conta, eu também, estava nesse grupo, de que nem todos os conceitos necessários, ou seja, que não havia um instrumental, tanto do ponto de vista do intelecto, ou seja, internamente, conceitual, como também expressivamente, e em rigor, não é possível que nós tenhamos conceitos sem formas expressivas, para cuidar adequadamente do registro. Havia muito tema nebuloso, tema que não tinha palavra adequada, que se usava por empréstimo, as palavras variavam. Então, houve uma necessidade de acertar essa terminologia e, sobretudo, com a intenção de acertarmos os conceitos. Então, tudo adequadamente, o mais possível, claro. Bom, com esse espírito, com esse ânimo que nutriu a atividade dos juízes assessores de São Paulo e também de grandes registradores da altura, surgiu um caso concreto, a que faltava a palavra. O caso era o seguinte: um imóvel tinha sido objeto de uma transcrição, isso no tempo do regulamento de 39, um imóvel imenso, que ocupava uma área considerável da cidade de São Paulo, na sua descrição, e que tinha o seguinte problema de desenho tabular, de desenho registral. Possuía 2 medidas de contorno, uma de fronteira com o rio Tietê, na capital de São Paulo, e outra com o rio da cidade de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade vizinha, acho que muita gente sabe, aqui da cidade de São Paulo. E tem, por assim dizer, em paralelo, 2 medidas. Mas não tinha nenhuma referência lateral. De maneira que o imóvel era um imóvel imenso, com só 2 inscrições, sem nenhuma forma de lastro geográfico. Ou seja, não se lastreava realmente no território, na parte física. E aquilo era um problema, porque dependendo da vontade de quem, se houvesse esse propósito do titular dessa transcrição, isso podia voltar de um lado para o outro, podia correr ao longo do rio. E, portanto, qualquer imóvel poderia eventualmente ser objeto de uma pretensão. Descobria-se um imóvel sem uma matrícula localizável ou uma transcrição a que referia, disse, não, isso aqui está dentro da minha transcrição. Note-se que nós estamos falando de um período, em 1980, em que, exatamente porque não havia ainda todo o instrumental necessário para cuidar do tema da determinação e da especialidade, isso só veio a surgir a partir de 87. Demorou um certo tempo. Teoricamente surgiu em 87 no Brasil, mas teve de evoluir na prática. Não é? Até ser adotado na prática, isso levou algum tempo. Havia dificuldade. Hoje eu acredito que se aparecesse uma matrícula ou uma transcrição com esse tipo de desenho, ela seria de imediato declarada nula, bloqueada, depois declarada nula, depois de um processo regular, porque evidentemente fere, não digo a especialidade, fere a determinação imobiliária. Mas naquele tempo faltavam os elementos, os instrumentos, tanto conceitual quanto de conceito exterior, de conceito verbal, para resolver um vício dessa natureza. Bom, muito bem, né? Estávamos discutindo sobre isso, porque vira e mexe aparecia na vara de registros e na Corregedoria Geral pretensões de
segregar, de se retirar uma parte disso e construir uma matrícula própria para imóveis isolados, porções que teoricamente estariam dentro desse imenso imóvel objeto da transcrição. Quando numa conversa que tivemos o hoje desembargador, meu estimado amigo e grande jurista aqui de São Paulo, o desembargador Haroldo Mendes Viotti, e eu, uma conversa na Vara de Registros Públicos, surgiu essa ideia de que, como havia dois rios, né, o rio Tietê e esse rio de Guarulhos, que o imóvel flutuava. Era um imóvel flutuante. E daí surgiu uma conversa, a expressão registro flutuante. Foi muito bem. Tempos depois apareceu o caso para julgar e eu, então, aí que eu fui culpado disso, parei para pensar que eu não queria ficar repetindo toda hora registro flutuante, registro flutuante, registro flutuante. Ficava, tornava realmente um texto chato de ler, texto maçante, etc. Então eu resolvi encontrar uma expressão, movido por aquele ânimo de encontrar conceitos corretos e expressões verbais correspondentes adequadas, e fui então procurar. E o caminho até lhes digo, fui buscar em dicionário analógico. Vou buscar dicionário analógico, e no dicionário analógico achei a palavra ablaqueação. Verifiquei que ela era de boa origem e pus isso numa decisão. Já não me lembro se da Vara de Registro, suspeito que da Vara de Registro, ou se da Corregedoria. E o fato é que a palavra entrou na moda, mais por ser digamos, uma novidade com aparência de esquisitice, como eu disse, virou um folclore, mas a palavra acabou fazendo parte, pois, da terminologia, especialmente em São Paulo. Em algum outro lugar do país também já se utilizou, mas menos. São Paulo fez dessa palavra durante algum tempo algo comum. Era uma raridade encontrar um termo novo. Naturalmente, que fui objeto também de críticas, né? As críticas pesadas, dizendo que era novidadismo, etc. Não era novidadismo, a palavra era antiga. A novidade foi só trazê-la para dar significado a uma coisa que não tinha significado expressivo ainda no direito registral. A minha única intenção foi encontrar um termo que pudesse expressar bem o conceito. Eu não quis criar nenhuma novidade, ao contrário. Aqui é querer ser original, é querer ir às origens. E essa aqui foi a origem de um termo. Apanhei um termo, parecia adequado, um termo tradicional, de pouco uso, é verdade, nesses tempos, mas uso legitimado pela gramática, por dicionaristas, etc. E por sua origem latina. Então agora vamos tratar de explicar como é que a coisa tem sua justificação. Bom, como eu disse, essa palavra tem origem no latim. A sua gênese, ou seja, o seu étimo é latino. Vem do latim ablaqueatio, ablaquationes. Ablaqueatio, ablaquationes. Sempre no latim, quando se indica a origem de uma palavra, nós mencionamos duas fórmulas. O nominativo singular, ou seja, corresponde à palavra como ela é usada na sua função sintática de sujeito, e o genitivo singular, o correspondente ao adjunto nominal, o adjunto restritivo, porque sabendo essas duas palavras, nominativo singular e o genitivo singular, nós descobrimos a qual declinação a palavra se vincula. São 5 declinações, e a partir daí nós sabemos com facilidade quais são as 12 formas, pelo menos 12 formas, deixando o locativo de lado, quais são as 12 formas com que essa palavra se apresenta no idioma latino. Há outros idiomas, como sabem, que possuem declinação, e alguns são idiomas vivos. Por exemplo, o russo, o finlandês, o alemão, o grego. E o latim também é um idioma, uma língua sintética e que possui declinação, considerado o tema da função sintática. Isso no português
é muito restrito, né? Nós temos, por exemplo, com os pronomes. Um dia vamos tratar isso um pouquinho mais para avançar. Mas, enfim, nós não nos é familiar a ideia de declinação pela função sintática. Isso quer dizer, nós usamos, por exemplo, a expressão menina numa frase, seja a menina comeu o bolo, seja o menino viu a menina, ou seja, a palavra meninas como sujeito e depois como objeto direto, escrevendo da mesma forma. Em latim não é assim, não é desse modo que as coisas se comportam. Por isso que nós damos sempre, é sempre obrigatório quando se cita uma palavra em latim para dizer, para dar origem das coisas, ou para dizer como se traduz ou se dá uma definição nominal de alguma coisa, a tradução é uma definição nominal, usamos duas palavras, ou pelo menos a terminação do genitivo singular. Também podíamos ter dito ablaqueatio is, em vez de ablaqueatio, ablaqueationes. Bom, aqui que eu respondi isso. A ideia é de escavação, é o que se cava. É uma cova em volta de raízes de uma árvore para a recepção de água. Esse é o sentido próprio da ablaqueação. Ou seja, é o ato de escavar ou abrir uma cova em volta de raízes de uma árvore. Com qual finalidade? Para receber água. Ou seja, esse é o sentido próprio. Mas ela tem um sentido metafórico. E sentido metafórico é que vai particularmente servir para o âmbito do registro. Ou seja, exatamente se cava e isto leva à ideia de estar, se está desprendendo das raízes. Ablaquear é desprender-se das raízes. Por isso, tanto leva a ideia num sentido físico, corporal, material, ou seja, o desenraizamento de um vegetal. Se eu desenraizo um vegetal, eu o ablaqueio, quanto de maneira metafórica, como eu disse, com o déracinement, por exemplo. Ou seja, a ideia que essa a ideia de déracinement, como se tornou famosa graças aos trabalhos de Simone Weil. Mas a ideia de desenraizar, desenraizamento. Bom, é dessa origem latina que nos resulta aqui o vernáculo ablaqueação. E é também do latim que provém o verbo ablaquear. Nós temos também o verbo ablaquear. Daí o particípio passado ablaqueado, com que nós podemos levar à adjetivação tanto do imóvel quanto do registro. O registro ablaqueado é o registro sem raiz. O imóvel ablaqueado é o imóvel sem raiz, em que há desprendimento das raízes. Também aqui se vê que quando se cita o verbo em latim, se cita sempre pelo indicativo presente, primeira pessoa, do singular. Se nós vamos ao dicionário latino, nós não vamos achar o verbo que está aqui no infinitivo ablaqueare com essa indicação na lista, na ordem alfabética latina, mas sim pelo presente no indicativo, primeira pessoa do singular, ablaqueo. E assim todos os verbos. Portanto, ablaquear já é a ação, já não o ato, mas a ação de abrir uma cova ao redor, no entorno de árvores, para que o vegetal, a árvore, receba a água da chuva ou da rega, né? Tudo de regar. E significa, como eu disse de maneira extensiva, desprender, desenlaçar, desvincular. Esse sentido se encontra referido por dois autores, ao menos, que eu menciono aqui, Francisco Torrinha e Laudelino Freire, dois grandes dicionaristas. O Torrinha, que tem um valiosíssimo dicionário latino-português. Muito bem. Como eu disse, o vocábulo ablaqueação veio parar no registro imobiliário para designar o imóvel cujo desenho registral, a descrição tabular, possuía um vício de deslastreamento geográfico, ou seja, não tem lastro, não se prende, não está ancorado, não tem, portanto, referencial
na realidade, na geografia, como é necessário para a descrição do imóvel. É, portanto, um prédio descritivamente solto no plano cosmológico, algo que serve. Esses fenômenos de deslastreamento são muito variados, né? Há imóveis que se descrevem perfeitamente, mas que perfeitamente nas suas dimensões físicas, mas se não estão lastreados, servem tanto para definir algo no Brasil quanto em Andorra. A falta do lastro geográfico, precisa amarrar. É por isso que, numa dessas aulas aí, não sei se do registro sobre registro, ou aqui das nossas, das claves notariais e registrais, eu observei que nós tratamos, em geral, da especialidade objetiva do imóvel sobre três acidentes: qualidade, quantidade e lugar. Mas que, em rigor, haveria um quarto, que eu tenho deixado um pouco de lado para evitar complicações. E, de algum modo, a gente resolve por meio do acidente de lugar. Mas que, na verdade, nós temos também um outro acidente, que é o acidente de relação, que é exatamente esse que vai permitir criar o lastro geográfico, o lastro territorial do imóvel. E se dá essa falta de lastro, porque no enunciado no texto, né, com que se desenha o registro, o imóvel no registro, ele está livre de amarras físicas, amarras exteriores. Esse é um problema do chamado realismo tabular. Embora o registro se projete, o mundo do registrador se projete internamente, né? Aquela famosa frase que é paráfrase de outra do direito processual, quod non est in tabula non est in mundo. O fato é que ele, de todo modo, o registro se projeta a ser uma especulação, um espelho do que está na vida externa, no mundo externo a ele registro. De maneira que esta falta de amarras físicas referidas quanto ao mundo exterior é que leva à falta do lastro no registro. Por isso, de algum modo, lembra essa ideia de criar uma vala, uma cova, em que não há mais esse sentido de enraizamento. De tal sorte que a enunciação ablaqueada, ou seja, uma descrição ablaqueada, se desvincula, se desprende da realidade. Ou, se nós quisermos dizer de outro ângulo, talvez de maneira mais adequada, deixa de prender o imóvel, porque não diz onde está o imóvel. É como se eu dissesse assim: olha, tem um imóvel que tem 10 metros de frente, por 20 da frente ao fundo, atrás também tem 10 metros, é um retângulo perfeito, ótimo, magnífico. Está bem descrito? Está bem descrito. E alguém me pergunta, mas onde ele se situa? Eu digo, em algum lugar do mundo. Está muito bem descrito, mas sem a necessária relação que vai permitir situá-lo em determinado lugar. Fala-se aí também, como eu disse, em registro flutuante, porque tal como a cova faz com a bloqueação, há algo que flutua ou navega sem amarra, sem ancoragem. E isso serve particularmente para o exemplo raiz, o exemplo originário, que era, como eu disse, de um imóvel situado entre dois rios, né? Agora vem aqui uma consideração mais de fundo, com que nós vamos encerrar aqui a nossa reunião de hoje. É que o imóvel, ele é objeto de direitos reais, porque ele, em particular, o da propriedade, que é o mais importante dos direitos reais, ele é feito exatamente o imóvel, ele se propõe aí, como todas as coisas do universo criado, para o uso do homem, para o uso bom pelo homem, ou seja, ele deve ser um bem para os homens. Mas para que ele seja um bem para os homens, já que a natureza não diz qual bem deve ser de quem, é preciso que possa haver discriminação, ou seja, distinção. E isso é que esse é o sentido da ideia de função social do domínio. Qual é a função social do domínio? Dizer o que é de um e distinguir do que é de outro.
para que não haja caos, para que não haja conflitos, para que não haja, portanto, para que não se transforme a propriedade em algo que leve não ao bem do homem, à felicidade do homem, mas ao seu guerreamento. Essa é a função social. E essa função social que cumpre particularmente o registro de imóveis, porque o que faz o registro de imóveis é discriminar o que é de um do que é de outro. E para essa função, instrumenta-se muito bem o notariado, ao verificar isso na elaboração dos títulos correspondentes. Sem esse deslinde do que é de um, sem esse discrimínio do que é de um do que é de outro, não se atinge a finalidade de atribuir o domínio a ninguém. Isso ficaria como um verdadeiro caos, uma verdadeira anarquia, e isso leva ao submetimento do mais fraco ao mais forte. Aquela conhecida frase, que eu tenho usado várias vezes, porque me parece muito exata, de Lacordaire: entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza. Então, só a lei, a ordem, é que pode libertar. E a essa finalidade de atribuição dominial é que está voltada, particularmente, a missão do registro imobiliário. Essa é a missão principal, dizer o que é de um e separar o que é de outro, para dar segurança jurídica. E o resto são formas anexas, acessórias, para resolver o problema central, que é o domínio. Não é por menos que vejam que, consideramos a matrícula, né? Ela começa por descrever o imóvel e em seguida indicar quem é o proprietário. E a partir daí vem o resto. Os desdobramentos dos registros, as sucessões, a biografia vital do imóvel, etc. Muito bem. E com isso nós, hoje, concluímos esta aula. Como eu disse, essas nossas reuniões, muitas vezes pode passar de 30 minutos, mas a maior parte das vezes ela deve ficar aí por volta de 20 e poucos minutos, que é o ideal. Uma reunião curta, enfim, para a nossa ideia de alimentação rápida, por assim dizer. Vamos lá cumprimentar esse povo generoso que vem aqui despender seu tempo. Doutora Laura Porto, querida amiga, muito obrigado. Eliette, minha saudação. Doutora Eliette, uma grande magistrada aqui no estado de São Paulo. Doutor Márcio Franco, bom dia. Doutor Lepanto, Conde Júlio e a doutora Amanda Gil, diretores dessa editorial Lepanto, que tem feito a publicação de vários livros, entre eles os meus livros, uma editorial nova, mas muito atuante, e que recentemente lançou o livro que eu tive a oportunidade de coordenar, e ali lancei também um prólogo, um livro prefaciado pelo desembargador Fábio Della Vecchia, do Tribunal de Justiça do Paraná, que reúne uma jurisprudência bastante valiosa sobre o tema da uso capião, matéria de muita utilidade para registradores, para notários, no momento em que se tem aí o processo extrajudicial do uso capião, mas que também serve para advogados, magistrados, promotores públicos que tenham de decidir algo nesta área. Um ótimo trabalho, 16 coautores que trabalharam muito bem. Doutor João Branco, bom dia. Doutor Asis Pereira, bom dia. Doutora Mariana, já tive a oportunidade de citar. Doutor Rogério Tobias, prezado amigo, muito obrigado por sua presença. Doutor Matheus Santos, doutor Stanley Marielle Dickel Lima Vicentino, bom dia. Doutor Hilário Lula, estimado amigo, bom dia. Bom dia, doutor Mário. Doutora Mônica, Dalla Vecchia. Prezado Josué Modesto Passo. O doutor Josué acabou de lançar um livro em parceria com o doutor Marcelo Benac, eu tive a oportunidade de falar isso na reunião de ontem do Registro sobre Registro, e eu suspeito, pelo que eu conheço de ambos, e sobretudo quero deixar claro aqui, pela grande autoridade que possui o doutor Josué Modesto Passo e sua extrema dedicação e muita paciência na fidelidade a textos, etc., tenho a impressão de que serão livros excelentes sobre a dúvida no registro imobiliário. Estou realmente muito interessado na leitura dessa obra. Foi lançado pela Thompson e pela Revista dos Tribunais. Dr. Wagner Luiz Nascimento, bom dia. Fernanda Vale. Fernanda, vamos começar agora, já posso anunciar isso publicamente, 2 novos livros. A Fernanda faz parte de um desses livros.
Esses dois novos livros serão coordenados, respectivamente, um sobre processo disciplinar, outro sobre retificação de registro, coordenados na parte executória. Eu pretendo, na medida do possível, dirigi-los, mas é preciso que gente com muita competência trate de sua execução. Então ficarão, respectivamente, em mãos da doutora Amanda Gil e da doutora Mônica Dalla Vecchia, as correspondentes coordenações desses dois livros. Isso, aliás, me causa muito gosto, é um motivo de honra para mim ver as duas envolvidas. E a Fernanda, que já trabalhou muito bem no livro da Usucapião, foi convidada aqui para também compor os dois novos grupos, quer dizer, um dos dois novos grupos que tratarão agora destas obras, o processo disciplinar e a retificação de registro. Doutora Mariana Herrera, competente administradora lá da Noreg, do Colégio Notarial do Brasil, a ela devo muitíssimo pela forma como conduz aqui os trabalhos para a divulgação das nossas aulas. Doutor Eduardo Amadei, muito bom dia, muito gosto em vê-lo aqui. Doutor Fausto Mota, acho que ontem o senhor faltou, doutor Fausto. O doutor Fausto está tão presente nas aulas que quando ele falta é motivo de preocupação. Sempre um amigo constante e presente nas nossas aulas. Muito prazer em vê-lo aqui. Doutora Rodrigues Nina, essa moça foi minha aluna, já tive o prazer de dizer, quando ainda não era registradora, estava começando, agora é uma grande registradora aqui do estado de São Paulo. Doutora Carolina Alice Caiado Fleury Neri, essa moça é muito boa de dedicação na área dos registros e das notas, em particular dos registros. Eu pretendo ver se dessa vez acertamos dela também trabalhar num desses dois livros, processo disciplinar ou retificação de registro. Doutor Ricardo Cunha, muito bom dia. Bom, novamente eu quero agradecer a prestigiosa forma como me apoiam a Noreg do Paraná, com todas as entidades integrantes desta grande entidade paranaense. Agradecer de modo particular aqui a presença da doutora Mariana, sim, da doutora Mariana Martins. Eu vi o nome da Mariana Herrera aqui, vai ser que estou enganado. Doutora Mariana Martins, presidente da Aripar. Agradecer o Colégio Notarial do Brasil, seção do Paraná, que foi quem me abriu as portas para as primeiras publicações em páginas paranaenses, ao tempo em que esse colégio estava ainda não sob a presidência atual do meu amigo doutor Renato Lana, mas sob a presidência da Tabelian Dalla Vecchia. Muito bem. Eu agradeço novamente a todos. Tudo bem, Mariana. Não, a hora que eu fui falar o seu nome, eu olhei o nome da Mariana Herrera e falei, será que eu estou confundindo aqui? Mas não. Muito bem. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus permitir. E com a aula do registro sobre registro na quarta-feira, aqui também na página da Noreg, e com a aula das claves notariais na quinta-feira. Muito obrigado.